hoje está na nossa segunda aula de climatologia geográfica e, como eu tinha falado antes, o campo magnético da Terra, ele protege o planeta, na verdade, a atmosfera do planeta, a superfície do planeta, de ventos solares que removeriam parte da atmosfera do planeta. Então, os polos magnéticos da Terra, eles não são fixos, eles se movem ao longo do tempo, vocês vão ver isso em cartografia, por isso que tem a declinação magnética nas cartas topográficas, que você, quando você usa uma bússola, a bússola aponta para o norte magnético do planeta, e quando essa bússola aponta para o norte magnético do planeta, ela aponta para um polo que, na verdade, está se movendo, porque o polo magnético do planeta se move. Então, você tem que calcular essa declinação magnética, que geralmente é anual. Você faz o cálculo do ano, que a carta foi feita para o ano que você está medindo ali, tá medindo aquele norte, você faz a correção da declinação magnética. Lembrando que se a gente estivesse considerando fisicamente um ímã, o polo norte magnético que a gente usa pela bússola, ele seria um polo sul do ímã, tá? Mas isso é só um detalhe, não precisem ficar muito preocupados com isso. E a Terra é protegida por esse campo magnético. Planetas como Marte, que não tem campo magnético expressivo, acabam tendo a atmosfera depletada pelos ventos solares, e o campo magnético, uma das principais hipóteses, na verdade não é uma hipótese, é uma teoria, que da origem do campo magnético terrestre, que sempre foi um grande problema nas geociências, explicar o campo magnético da Terra, inclusive já tiveram modelos na física de terra oca, lá alguns séculos atrás, porque o núcleo externo da Terra ele é líquido, o núcleo interno é sólido, o manto tem porções sólidas e porções plásticas, mas no geral o manto ele é sólido, mas o núcleo externo ele é líquido e composto por ferro e níquel. E esses, por ser um líquido, tem correntes ali dentro, incluindo correntes helicoidais, que em forma de hélice, que tem a ver com a rotação do planeta. Essas correntes geram um fluxo de metal quente e líquido, que vai gerar correntes elétricas. E essas correntes elétricas vão gerar um campo magnético, como se fosse um grande eletroímã, o planeta. Essas correntes podem mudar no núcleo do planeta, no núcleo externo, e mudanças nessas correntes podem mudar a intensidade, a posição do norte magnético e até inverter a polaridade magnética do planeta, como já aconteceu na história do planeta várias vezes. Vocês vão ver isso em geologia geral, que é o famoso padrão zebrado de algumas rochas do assoalho oceânico que preservam o paleomagnetismo do planeta, e a gente consegue, quase como uma bússola fossilizada, medir a direção desse campo magnético em outros momentos do planeta. Alguém levantou a mão, pode falar, por favor, fique à vontade. Professor, Oi. como exatamente que funciona um eletroímã e por que o núcleo da Terra se parece com o funcionamento de um? Um eletroímã, ele funciona a partir, você pega um metal, você enrola ele, um eletroímã caseiro, você pode fazer em casa. Você pegar uma pilha forte, aquelas grandes, pegar um fio de cobre desencapado e enrolar num pedaço de metal e ligar nas extremidades da pilha, você vai passar uma corrente por aquele fio e aquela barra de metal vai virar um ímã. O eletroímã ele funciona por fenômenos do eletromagnetismo muito complicados e alguns bem difíceis de explicar, mas, no geral, tem a ver com essas correntes elétricas circulares, circulando um corpo metálico que vai mudar a distribuição de elétrons ali naqueles metais e vai transformar aquele metal num ímã. Muito simplificadamente explicando, é isso. Para você entender isso a fundo, seria praticamente um semestre inteiro de eletromagnetismo, que geralmente é física 2 ou física 3 dos cursos de engenharia, de geologia, de cursos que tem o ciclo básico.
bacharel em Ciências Matemáticas da Terra, porque são fenômenos bem complicados de explicar simplificadamente, mas tem a ver com a distribuição de elétrons e com correntes elétricas. O eletroímã é isso, é você, a partir de uma corrente elétrica, você transformar um corpo que não é um ímã em um ímã, no geral metais. Não sei se eu respondi sua pergunta, queria poder me aprofundar mais, mas aqui acabaria complicando um pouco o assunto. Respondi sua pergunta? Respondeu, então, essa corrente elétrica, ela se dá por causa dos metais que tem no núcleo, né? Isso, porque o que é a corrente elétrica? É o deslocamento de elétrons. Os elétrons eles se deslocam. Quando essas correntes que estão acontecendo no núcleo, no metal líquido ali, os metais eles são muito bons condutores, né? Então, esses elétrons eles conseguem se deslocar ali, e esse deslocamento de elétrons forma correntes elétricas. E essas correntes elétricas, elas transformam parte desses metais, no caso ferro e níquel, em ímãs. A maneira mais fácil de ver isso seria fazer um experimento em casa, de pegar uma barrinha de ferro, tem que ser um ferro polido, aí você enrola com um fio de cobre desencapado e liga numa fonte elétrica, melhor ligar numa pilha, porque para não levar um choque, e você vai ver que vai ter um magnetismo fraquinho ali. Se você aumentar a corrente, você vai aumentar o campo magnético. Mas não precisa nem botar um ferro. Uma bobina mesmo pode gerar um campo magnético. Enfim, tem outros mecanismos de gerar campos magnéticos a partir de eletricidade. Mas é um assunto muito vasto. É um livro inteiro, um semestre inteiro de física. Mas é mais ou menos isso o resumão da questão. Pode falar. Alguém levantou a mão, eu acho. Professor, antes você tinha falado sobre a questão dos polos magnéticos. Sim. Passaram por inversões. Sim, eu fiquei um pouco confusa, porque eu não entendi a real consequência dessas inversões. A real consequência é que não tem muita consequência prática. Assim, a consequência prática é que, para inverter, o campo magnético da Terra tem que dar uma enfraquecida. E quando dá uma enfraquecida, você acaba entrando, os ventos, a atmosfera fica mais suscetível aos ventos solares, a gente recebe mais íons, acabam ficando presos aqui. Mas, no geral, a única consequência é que isso fica registrado nas rochas. Isso é importante para a gente entender a evolução magnética do campo magnético do planeta, porque um dia o campo magnético do planeta pode deixar de existir e a gente morreria se isso acontecesse. E, além disso, o campo magnético também, ele é importante a gente entender essas dinâmicas no campo magnético, porque a gente utiliza muitos mecanismos de navegação, na verdade a bússola, né, a principal deles, por magnetismo. Vocês vão ver muito isso em cartografia. Então, quando a gente entende, por exemplo, para onde o polo magnético da Terra se mexe, quanto ele se mexe ao longo do tempo, a gente consegue corrigir o erro da bússola, porque a bússola não aponta exatamente para o norte geográfico do planeta, ela aponta para o norte magnético, então tem uma diferença de ângulo aí que você tem que consertar. E essa diferença de ângulo, ela muda com o tempo. Ela falou da consequência. Assim, você falou que os ventos solares iriam ficar presos aqui, íons, enfim. Isso não iria... Você falou que não tinha consequência, assim. Mas o planeta não ficaria mais aquecido? Não necessariamente. Com um efeito estufa? Não, porque vocês vão ver mais para frente na aula. O efeito estufa ele não é causado por isso. Ele é causado por um outro fenômeno, porque tem a ver com ondas curtas e ondas longas. A gente já vai ver isso, mas boa colocação. Na verdade, o principal problema do enfraquecimento do campo magnético, não da inversão, quando ele inverte, continua com a mesma força, a gente não faz muita diferença. No nosso caso, a única diferença é que a bússola apontaria para o sul, em vez do norte. Mas, se o campo magnético ele dá uma enfraquecida, a gente fica mais exposto a algumas radiações e alguns íons, porque algumas partículas carregadas vêm do Sol como se fosse um tiro e ficam presas no campo magnético. Se o campo enfraquece, essas partículas podem passar do campo magnético, atingir nosso corpo e afetar nosso DNA, não só o nosso, né, de plantas, de animais,
e isso afetaria a vida no planeta. Mas, no geral, o campo não enfraquece tanto a ponto de ser nocivo. Você enfraquece só um pouquinho e inverte, enfraquece um pouquinho e inverte. E demora muitos milhões de anos para isso acontecer. As camadas da atmosfera, então, vamos falar da estrutura da atmosfera por 3 critérios. O critério composicional, o critério de temperatura e o critério de função. O critério, eu não costumo botar muito texto nos slides, eu só coloquei porque o melhor livro para você entender isso não são os livros de climatologia. É um livro chamado Geossistemas, do Christopherson. Só que, para não ficar com muitos livros diferentes, eu preferi colocar isso no slide, que aí vocês conseguem ter acesso ao resumão disso, sem precisar estudar por livros muito diferentes. Mas o critério composicional é dividido em 2, a heterosfera e a homosfera. A heterosfera, ela é a parte mais superior, que começa a 80 quilômetros de altura, e ela vai até o limite do espaço interplanetário, até onde não existe mais atmosfera. Essa heterosfera, ela tem esse nome de heterosfera, porque os gases, eles não estão misturados igualmente, eles estão separados por densidade. Então você tem, por exemplo, o hélio em camadas mais superiores, o hidrogênio em camadas mais superiores ainda, o oxigênio e o nitrogênio em camadas mais inferiores, porque tudo vai depender do peso molecular desses gases. Quanto maior o peso molecular, mais abaixo na heterosfera ele vai estar. Quanto menor o peso molecular, mais acima da heterosfera ele vai estar. A homosfera, todo mundo entendeu a heterosfera? Ficou claro ou ficou confuso? Ficou claro para mim, ficou claro. Perfeito. Entre a heterosfera e a homosfera, você tem uma camada, uma região chamada de turbopause. Turbopause é uma área que não tem, onde você tem cessa a turbulência dos gases. Então, na homosfera, que é a camada até 80 km de altura, é uma área da atmosfera que tem muita turbulência entre os gases. Então, os gases eles estão relativamente misturados, com a composição relativamente constante. Então, a homosfera, todos os gases da atmosfera, o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o gás carbônico, o vapor de água, eles estão basicamente misturados ali por correntes turbulentas, que a gente já vai ver nas outras aulas o que gera essas correntes turbulentas, que basicamente são transferências de calor. E que envolve também a rotação do planeta, enfim, outros inputs de energia que vão fazer esses gases se misturarem. A única exceção para a homosfera é a camada de ozônio, que é uma área enriquecida em ozônio da atmosfera, entre 19 e 50 quilômetros, que a gente já vai ver que é extremamente importante para a gente. Então, num perfil da atmosfera, onde você tem a composição, a temperatura e a função como critério, a gente pode dividir a heterosfera e a homosfera nessa região aqui. Reparem que coincide com uma das subdivisões por temperatura, que a gente já vai ver no próximo slide. Todo mundo entendeu o que é homosfera, o que é heterosfera? Alguma dúvida? Foi muito rápido. Fiquem à vontade. Professor, então vamos lá. Oi, pode falar. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa turbopausa? Não entendi direito. Sim. Vai ficar mais claro mais para frente. Essa área daqui da homosfera é a área mais próxima da superfície do planeta. Então é a área que tem a atmosfera está mais densa, porque a heterosfera só tem 0,01% da massa da atmosfera total, é muito pouquinho, é muito rarefeita essa heterosfera. A homosfera, como tem todo o restante, quase que 100% da massa da atmosfera, ela é mais densa, ela está mais próxima da superfície e ela está trocando calor o tempo todo com a superfície. Lembra da última aula que as trocas de calor são feitas de diversas formas? E uma das formas é, por exemplo, a convecção, que é a transferência a troca de calor a partir do movimento do fluido. Porque, por diferença de densidade, o fluido acaba se movendo, lembrando que os gases são fluidos. Então, os gases eles acabam se movendo em correntes turbulentas
É só você lembrar de um dia que está ventando muito. Os ventos, no geral, eles têm relação com a troca de calor, uma parte com efeito de Coriolis, mas isso não vou complicar agora, a gente vai falar nas próximas aulas. Mas essas trocas de calor, elas geram movimentos nesse fluido, que é o gás, que está compondo ali a atmosfera, os gases, no caso, que são vários gases diferentes. E isso acaba agitando esses gases e tornando homogêneo a composição, relativamente homogênea, a composição da atmosfera. A turbopause é o limite onde essa mistura turbulenta dos gases cessa, para de ocorrer. Aí, a partir dali, você já começa com a heterosfera, onde não tem essa mistura turbulenta entre os gases, a estratificação é por conta do peso molecular deles. Não sei se ficou claro, se eu respondi sua pergunta, mas fica à vontade, se não ficou claro, eu explico. Claro que sim. Perfeito. Só mais uma dúvida. Existe troca entre moléculas da heterosfera e da atmosfera? Existe esse fluxo? Sim. Esses limites composicionais, térmicos e funcionais da atmosfera, eles não são limites fixos. Nem essas alturas são fixas. Isso varia com o tempo e varia com o tempo cronológico, não o tempo climático. Isso varia com o tempo cronológico, ao longo da evolução da atmosfera isso muda, e também temperatura, estação do ano, isso tudo influencia a altura desses limites. Então, isso daqui são limites médios. Além disso, a atmosfera, ela tem trocas, mas a troca entre a heterosfera e a atmosfera são trocas muito lentas. Por exemplo, aqui, o hélio daqui, ele pode ir para a heterosfera, porque ele é muito, muito leve, só que a taxa de transferência do hélio daqui para cá vai ser muito lenta. Vão ter alguns fatores, que é o texto da próxima aula, que são perdas na atmosfera, que tem alguns mecanismos que mostram como que esses gases vão conseguir chegar em camadas mais externas da atmosfera. Mas existe essa troca, só que essa troca é muito pequena atualmente na atmosfera do planeta. Mas existe sim. Tranquilo? Tranquilo, professor, obrigado. Nada? Então, heterosfera e atmosfera. Essa divisão, mais ou menos em 80 km para baixo, atmosfera, 80 km para cima, heterosfera. Agora nós temos o critério de temperatura, que é a termosfera, a mesosfera, a estratosfera, a troposfera, e tem um detalhe aqui de atenção, que essas subdivisões elas variam pelas estações do ano, porque a gente já vai ver mais para frente que as estações do ano vão influenciar na taxa de insolação dos hemisférios e do próprio planeta como um todo. E isso varia a altura desses limites, tá? Mas aqui temos uma média. A termosfera, que é a mais externa, pensando na atmosfera como cascas de cebola, seria a casca mais externa. Ela vai de 80 km até 480 km. O limite superior é o que a gente chama de termopausa, que é onde cessa não tem mais gás praticamente para ter troca de calor, porque já entraria o vácuo do espaço. E isso daqui que é o mais difícil de entender, porque quando você vê alguns gráficos, a temperatura na termosfera pode atingir 1.200 graus. Só que aí você pensa, 1.200 graus é muita coisa, por que os astronautas, como é que os satélites não torram, não fritam quando estão na termosfera? Isso daqui é porque esse calor, essa temperatura, ela lembra que a temperatura é a energia translacional das moléculas. É o movimento que elas fazem de um ponto ao outro. Então, isso que é medido com a temperatura. Então, essas moléculas nessa parte da atmosfera tem uma energia cinética muito grande. Mas o calor é pequeno, porque tem muito pouca molécula. Então, a transferência de energia é muito baixa. Então, a gente não, com corpos maiores,
nessa termosfera, você não tem uma troca de calor efetiva. Então, apesar da temperatura ser muito alta, a troca de calor é pequena. Então, lembra que o calor é energia em trânsito. Então, você não consegue aquecer corpos muito grandes. Então, tem essa diferença entre temperatura e calor. Mas a termosfera, vocês vão ver no próximo esquema, tem temperaturas que podem chegar a temperaturas bem altas, mas tem muito pouco gás ali. A mesosfera está entre 50 e 80 quilômetros, é a parte mais fria de toda a atmosfera, que tem a média de temperatura mais fria. Aqui é possível ver, ó, que ela chega na temperatura de abaixo de menos 80 graus aqui. Ela é bem fria, essa mesosfera, apesar de esfriar conforme a gente vai subindo. A estratosfera, que é entre 18 e 50 quilômetros de altura, que a temperatura ela aumenta com a altitude e ela sai de mais ou menos menos 57 graus Celsius até 0 graus Celsius no limite superior da estratosfera, aqui mais ou menos. E a troposfera, que tem aproximadamente 90% da massa da atmosfera como um todo, que é onde tem as nuvens, o vapor de água, a poluição, enfim. A maior parte dos fenômenos que importam para a climatologia estão aqui na troposfera, mas é importante vocês entenderem como a atmosfera é estruturada. Vocês já vão entender por que a atmosfera aquece aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê disso. E é por que a troposfera esfria conforme a gente vai caminhando para a estratosfera. Então, o critério de temperatura, nós temos a termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Repare o seguinte, a estratosfera tem a camada de ozônio aqui. A estratosfera coincide com a ozonosfera. E a gente já vai ver por que aqui temos um aquecimento, que tem a ver com o ozônio, tá? Critérios de função da atmosfera, de função atmosférica. Nós temos a ionosfera, aqui já é outro critério, tá? Que ela absorve raios cósmicos, raios gama, raios X, comprimentos de onda UV mais curtos, e ela sofre ionização da radiação solar. Então, por isso que é ionosfera, porque você tem a formação de íons, inclusive esses íons às vezes causam reações químicas na ionosfera, reações químicas importantes, e isso uma divisão da atmosfera muito importante que protege a gente de comprimentos de onda que são nocivos para a vida. Então, você tem um range muito grande de comprimentos de onda vindo do Sol, e desse range enorme de comprimentos de onda, vários são filtrados pela ionosfera e pela ozonosfera. Tá? A ozonosfera, que tem a concentração grande de ozônio, que tem a fórmula O3, né? O O2 é o gás oxigênio que a gente respira, o O3 é o ozônio. Ele absorve comprimentos de onda UV e reirradia em infravermelho. Alguém levantou a mão, já vou abrir para você falar, só um minutinho. O comprimento de onda UV, ele interage com o ozônio, aquece o ozônio, e o ozônio emite, lembra que todo corpo aquecido, ele emite comprimento de onda, todo corpo acima do zero absoluto, da última aula, e então o ozônio aquecido, esse gás aquecido, ele vai emitir radiação infravermelha na faixa do termal e vai ajudar a aquecer essa ozonosfera. Por isso que a gente tem aqui um aquecimento progressivo da camada de ozônio, da ozonosfera, no caso, coincide com a estratosfera, apesar da camada de ozônio, da ozonosfera, ter uma transição, né, com a superfície do planeta, a atmosfera mais baixa. Pode falar, quem levantou a mão, fica à vontade. Opa, Diego, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Essa filtragem de raios
nocivos a gente, é devido a algum efeito de polarização né, em cada etapa da atmosfera ou é por algum outro motivo? Existem vários motivos. Um deles é a própria reflexão, porque parte desses... A gente já vai ver que existe uma coisa chamada albedo. Então, alguns gases eles conseguem refletir alguns comprimentos de onda, mas são transparentes para outros comprimentos de onda, conseguem atravessar. Um outro fator é a própria ionização. Alguns desses gases conseguem absorver comprimentos de onda e se ionizar, e transformar isso em energia química, né? Transformar essa energia eletromagnética em energia química. A gente tem basicamente esses dois fatores, a reflexão, 3 fatores: a reflexão, a absorção e a ionização. E isso acaba filtrando esses comprimentos de onda. Isso não significa que uma pequena quantidade de alguns desses comprimentos de onda não chegue na superfície do planeta. Alguns vão chegar, principalmente o UV, mas uma boa parte vai acabar sendo absorvida. E também tem toda uma questão de espalhamento na atmosfera, tem outros caminhos que essa energia eletromagnética pode fazer, que a gente vai ver melhor nas outras aulas. Porque senão vai ficar muito denso aqui. Alguém levantou a mão, pode falar, mas antes eu preciso perguntar se eu respondi a pergunta anterior. Se não... Opa, respondeu sim, Diego, obrigado. Nada. Aí alguém levantou a mão, fica à vontade. Diego, você pode, por favor, repetir o porquê que a parte abaixo da ozonosfera esquenta? Sim, posso repetir. É que vocês vão entender isso melhor mais para frente. É que a ozonosfera, o ozônio, ele absorve comprimento de onda curto, então ele aquece. Quando ele absorve, ele transforma essa energia eletromagnética em energia térmica. Mas como que ele consegue aquecer? É porque ele emite ondas longas, que são o infravermelho. O infravermelho ele tem um papel muito importante no aquecimento global e aquecimento global não como um fenômeno gerado pelo ser humano, né? O aquecimento global no fenômeno de manter a temperatura da Terra aquecida nas noites. Inclusive, o efeito estufa é um efeito por conta desses comprimentos de onda que vai ficar um pouco mais claro mais para frente. Eu só peço um pouquinho de paciência para eu responder sua pergunta um pouco mais para frente, que eu acho que vai ficar mais claro. Mas basicamente, resumindo, antes da gente complicar, o gás ele absorve a energia eletromagnética e transforma em energia térmica, porque o ozônio, especificamente, ele consegue interagir bem com os comprimentos de onda do infravermelho, do ultravioleta. Então, ele absorve o ultravioleta e transforma isso em energia térmica, porque ele ganha energia cinética. E energia térmica nada mais é do que a energia cinética dos gases. Não sei se ficou claro, mas vai ficar claro mais para frente, prometo. Ajudou sim, obrigada. Nada. Então, seguindo para alguns fenômenos que a gente vai destrinchar com muito mais calma em outras aulas, mas eu preciso que vocês pelo menos tenham isso em mente agora para a gente falar da evolução geológica da atmosfera do planeta e o balanço térmico do planeta, a introdução ao balanço térmico. A Terra faz um movimento de rotação, vocês já aprenderam isso na escola, que é de oeste para leste. Esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. Isso não é novidade, espero que não seja novidade para ninguém. Mas, então, não vou me ater muito a isso. Agora a gente começa a complicar um pouquinho. A Terra tem uma inclinação de 23 graus, mais ou menos, que essa inclinação é em referência ao quê? É em referência à eclíptica, que é o plano de translação da Terra. Então, a Terra ela tem um plano que ela faz o movimento em relação ao Sol. Esse plano, se você traçar uma reta perpendicular a esse plano, vai fazer 90 graus ali com o plano, a inclinação da Terra é exatamente
o ângulo que essa reta perpendicular à eclíptica faz com o eixo de rotação da Terra. Então, a gente tem esse plano aqui de translação e uma reta perpendicular, e o ângulo que a Terra faz é 23 graus. A Terra ela fica um pouco de ladinho, assim, ela faz a rotação um pouco de lado. E o nome que a gente dá para isso é inclinação axial, e às vezes vocês vão ouvir obliquidade da órbita, enfim, tem alguns outros nomes para isso. Aqui a gente vai chamar de inclinação do eixo de rotação da Terra, simples assim. E durante a translação, isso afeta a porção do planeta que vai receber mais energia do Sol ou menos energia do Sol. Energia por meio de ondas eletromagnéticas, tá? Lembrando que o Sol não transfere, ele aquece a Terra a partir da radiação eletromagnética, que consegue passar pelo vácuo e chegar, interagir com os materiais que compõem o planeta Terra, incluindo materiais que compõem a atmosfera do planeta. O movimento de translação da Terra, por conta desse eixo, ele, dependendo da posição que a Terra está em relação ao Sol, você vai ter uma iluminação diferenciada de alguma parte do planeta. Então, usando o hemisfério sul como referência, a gente vai ter o solstício de verão em 21 de dezembro, que é onde começa o nosso verão. A gente vai ter... o que é esse solstício de verão? É onde você vai ter o dia mais longo no hemisfério sul, no caso, daqui, usando a gente como referência, e a gente vai ter a noite mais longa no hemisfério norte, tá? Isso daqui é muito importante. Equinócio de outono e o de primavera significa o quê? Significa que os dias e as noites têm tamanhos semelhantes. Mais ou menos, o dia tem mais ou menos 24 horas, vocês vão ver em cartografia que não é exatamente 24 horas, mas o equinócio, tanto de outono quanto de primavera, significa que os dias têm praticamente 12 horas cravadas. Os dias e as noites com a duração igual. Alguém levantou a mão, pode falar, por favor. Fala, professor, pode só dar uma esclarecida o que seria equinócio e solstício? Sim, claro. O solstício, a gente tem 2 solstícios, de verão e o de inverno. Vamos falar do de verão. O solstício de verão, para a gente aqui no hemisfério sul, ele é começa dia 21 de dezembro, ele é o início do nosso verão, aqui no hemisfério sul, e é onde a gente tem o dia mais longo no hemisfério sul. Tem mais horas o dia. O dia que eu falo não é o dia total somando com a noite, não. O dia iluminado, tá? Durante o solstício de verão nosso. O solstício de inverno é o inverso disso. Ele é o início do inverno no hemisfério sul. Lembrando, se é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte, tá? Tudo que vale para o hemisfério sul vale invertido para o hemisfério norte. E isso daqui a gente vai ter a noite mais curta a noite mais longa do ano, nesse solstício de inverno. O equinócio, ele é só o dia e esses dias aqui são aproximados, tá? Às vezes varia um dia para mais. O equinócio de outono e o equinócio de primavera simplesmente são dias e noites iguais. Você tem o dia com a mesma duração da noite. É só isso. A gente vai falar muito mais disso na próxima aula, porque isso daqui precisa de uma aula específica para a gente entender isso com muito mais detalhes. Inclusive, eu vou botar um vídeo no Classroom com animação, porque eu acho que só dá para visualizar isso bem com animação, porque é importante. Eu só preciso que vocês entendam nesse momento por que o movimento de translação afeta a iluminação do planeta. E a iluminação resulta em aquecimento, e aquecimento resulta em
nos climas da transferência de calor, em outros fenômenos que a gente vai abordar mais para frente. Eu só preciso que vocês entendam nesse momento aqui que por que a translação associada com essa variação do eixo da Terra influencia na distribuição desigual de energia no planeta. Lembrando que se a Terra não tivesse o eixo de inclinação, a gente não teria nenhum desses fenômenos. Esses fenômenos só existem porque existe esse eixo de inclinação. E esse eixo de inclinação, ele varia ao longo do tempo. Ele oscila, como se fosse um peão. Então, ele está alterando o ângulo de inclinação ao longo do tempo. A gente já vai ver isso, que se chama os ciclos astronômicos de Milankovitch. Mas, por enquanto, só preciso que vocês entendam isso. Os detalhes disso a gente vai ver tudo certinho na próxima aula. As datas que isso começa, do equinócio, solstício, hemisfério norte, hemisfério sul, tudo mais detalhado. Por enquanto, é só a distribuição de energia o nosso foco, tá? Primeiro a gente precisa aprender a gatinhar para depois aprender a andar, senão a gente vai acabar ficando perdido. O balanço de energia na atmosfera da superfície terrestre, que é o que importa para a gente aqui na aula, ele acontece da seguinte forma. A superfície do planeta recebe ondas curtas que vêm do Sol, aqui, ó, essas ondas curtas aqui. Essas ondas interagem com a matéria, principalmente com a superfície do planeta, superfície dos oceanos também, e a partir do aquecimento dessa superfície, como essas superfícies ganham temperatura, elas passam a emitir ondas longas, que são, no geral, infravermelho. Essas ondas longas, muitas vezes chamadas de faixa do termal do infravermelho, elas são ondas que têm capacidade de aquecer gases muito mais facilmente do que as ondas curtas. Então, os gases, no geral, eles são transparentes às ondas curtas, elas passam direto pelos gases, mas as ondas longas conseguem interagir com os gases e aquecer os gases. E é por isso que a atmosfera do planeta ela é muito mais aquecida próxima da superfície do planeta. E por isso que a atmosfera do planeta ela é aquecida, porque a superfície do planeta se aquece, tanto a superfície dos oceanos quanto a superfície sólida. Essa superfície transfere o calor, né, para os gases a partir da emissão de ondas longas. Só uma pequena parcela do gás é aquecido pelo contato com a superfície quente, por condução. Ali, a maior parte dos gases é aquecido por irradiação, tá? Como a gente viu na última aula. Parte das ondas curtas que o planeta recebe é refletida para o espaço. E parte das ondas longas também é perdida para o espaço. Parte desse infravermelho, a gente perde calor para o espaço. Foi até aí? Ficou complicado? Ficou confuso? Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu não entendi muito bem só. Não entendeu? É o seguinte, as ondas curtas, elas... É que eu não botei aqui aquela tabela do comprimento de onda, mas na última aula, na primeira aula, que foi a primeira aula no caso, tem uma tabela com todos os comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Então você tem ondas mais curtas e ondas mais longas. Cada um desses comprimentos de onda, eles têm uma capacidade de interagir com a matéria. Então, as ondas curtas, elas interagem muito pouco com os gases que compõem a atmosfera do planeta. Então, elas não conseguem aquecer esses gases, porque é uma das formas de aquecimento, é o que a gente chama de irradiação. Você tem a onda eletromagnética interagindo com a matéria e aquecendo a matéria. Só que ondas com naturezas diferentes, com comprimentos de onda diferentes, aquecem a matéria de forma diferente. Então, as ondas que chegam do Sol não conseguem aquecer a maior parte dos gases da atmosfera do planeta, exceto alguns poucos gases, por exemplo, na camada de ozônio, que o gás é aquecido por uma faixa desse comprimento de onda. Só que a maior parte da luz visível, de outras faixas do espectro eletromagnético que chega na superfície, ela aquece a superfície, porque ela interage com essa superfície, são ondas curtas. Todo corpo aquecido emite ondas também, ondas eletromagnéticas. Então, conforme essas ondas curtas aquecem os corpos da superfície do planeta, esses corpos emitem
comprimentos de onda mais longos, que aquece a atmosfera da Terra, porque, no caso, como mudou o comprimento de onda, mudou a natureza da onda. Então, nesse caso aqui, as ondas longas elas conseguem interagir melhor com os gases e aquecer melhor os gases. Um monte de gente levantou a mão, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Que aí eu talvez complemente a pergunta do colega, mas eu respondo essa pergunta. Isso vai ficar mais claro nos próximos slides, que a gente vai ver isso em detalhe, com um esquemão da superfície do planeta com um zoom. Mas não sei se alguém respondeu, botou alguma coisa no chat ou levantou a mão. Podem falar. Ficou mais claro assim. Não, só para avisar, só que eu coloquei ali no chat o link de uma imagem do espectro eletromagnético, se você quiser apresentar para eles para falar, não sei. Bom. Perfeito. Obrigadão, Felipe. Nada. Bom, vamos lá. O César levantou a mão. Pode falar, César. Essa transformação da onda curta que vem do Sol para a onda longa, que sai da superfície, ela é devido à perda de velocidade quando ela bate na superfície ou não? Não, tem a ver com a emissão de corpos quentes, a radiação de corpos quentes. Qualquer corpo acima do zero absoluto, ele emite radiação. Por isso que, na última aula, dei até o exemplo do Predador. Tem lá a foto do Arnold Schwarzenegger e no filme Predador, porque o Predador enxerga no infravermelho. Então, por que câmera infravermelho consegue ver o nosso corpo diferente do ambiente mais frio? Porque o nosso corpo, como está mais quente que o ambiente, mesmo uma diferença de temperatura às vezes pequena, a gente emite mais infravermelho por causa disso. Então, se você pegar uma moeda e aquecer ela com um isqueiro, a moeda vai começar a emitir vai começar a emitir radiação eletromagnética. Então, qualquer corpo, quanto mais quente, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a faixa do comprimento de onda que ele vai emitir. A gente até falou isso na última aula, que as estrelas amarelas, como o nosso Sol, eles são mais frios do que as estrelas azuis. Porque as estrelas, quanto mais quente é uma estrela, menor o comprimento de onda que ela vai emitir. Então, quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda que ela emite. Então, no caso, como o aquecimento do Sol não é um aquecimento que vai deixar a superfície da Terra incandescente, os corpos eles ganham temperatura e emitem no infravermelho. Essa imagem aqui está ótima, que ela mostra isso. A gente tem todos esses comprimentos de onda. O Sol emite uma boa parte desse comprimento daqui até aqui, na verdade, até raios gama, o Sol manda para a Terra. Só que isso daqui a gente já viu que basicamente uma boa parte disso daqui fica filtrado pelas algumas camadas da atmosfera. Raios gama e raios X pela ionosfera, o ultravioleta filtrado pela ozonosfera. Então, o que passa é o visível, o infravermelho vem muito pouquinho do Sol, e o ultravioleta, a parte dele também passa. Esses comprimentos de onda aqui mais curtos, quando eles interagem com os corpos que estão aqui na superfície e aquece o corpo, eles conseguem emitir, o corpo aquecido consegue emitir infravermelho, que é um outro comprimento de onda que não é recebido em grande parte pelo Sol. O Sol não manda infravermelho em grande quantidade para a gente, é quase desprezível essa quantidade. E a parte do infravermelho que ele manda acaba ficando retida nas camadas superiores da atmosfera. Então, você tem uma emissão de infravermelho por corpos mais aquecidos, e essa emissão de infravermelho consegue interagir com os gases, e essa interação com os gases faz com que os gases se aqueçam. Mas vai ficar mais claro mais para frente. A gente vai ver muito isso quando a gente falar de efeito estufa. A gente vai dar... Na verdade, hoje, isso daqui a gente está dando um resumão do que é o balanço de energia da atmosfera do planeta, a atmosfera superfície. Só para vocês entenderem por que a atmosfera mudou ao longo do tempo geológico, tá? Isso daqui é um resumo, e também para não ficar muito denso e vocês não absorverem o conteúdo todo. Mas, basicamente, essa é a mecânica.
E aqui tem um exemplo, um zoom na superfície da Terra mostrando o que acontece. O Sol o que chega na superfície, na verdade, são a radiação de comprimento de onda curto. Essa radiação ela pode ser refletida para o espaço, ela pode ser refletida na superfície, ou uma parte dela pode ser absorvida pela superfície e a superfície reemite, na verdade, a energia em forma de ondas longas. Uma parte vai para o espaço, outra parte aquece a atmosfera e, por mecanismos de troca de calor, isso gera, muitas vezes, movimentos de matéria na atmosfera, mas isso é papo para as outras aulas, que a gente vai falar de massas de ar, de como essas transferências de calor também geram movimento de matéria na atmosfera. Então, aqui, nada mais é do que um zoom desse desenho aqui. Tá? É um esquema mais detalhado, mostrando os caminhos dessa radiação. E para falar disso tudo, a gente tem que falar de albedo. O albedo é definido de muitas formas, vai depender do livro que você pegar. Geralmente, nos livros de física, você vai ter um conceito levemente diferente de albedo do que dos livros de climatologia, mas para facilitar a vida de vocês, a gente vai usar um conceito bem simples de albedo, que o albedo é a qualidade reflexiva de uma superfície. É o quanto uma superfície reflete em relação ao que ela recebe de incidência de uma radiação. O albedo ele varia de acordo com os comprimentos de onda, tá? Tem superfícies que têm um albedo muito, muito alto para alguns comprimentos de onda e muito baixo para outros, e vice-versa. Isso daqui é importante, mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes. Então, para nós aqui em climatologia, para simplificar mais ainda, pode ser a porcentagem de radiação que é refletida por uma superfície, a partir da incidência da energia eletromagnética recebida, da radiação eletromagnética recebida pelo Sol. Então, a gente tem 0%, que é a absorção total. O albedo de 0% seria uma superfície que absorve toda a radiação eletromagnética que é incidida nele. Isso é hipotético, tá? Isso aqui fisicamente é hipotético. Um corpo não tem como absorver tudo por termodinâmica, mas 100% também é hipotético. Seria uma superfície reflexiva perfeita. A gente pode chegar a números próximos de 100, mas 100% não vamos chegar. Então, isso é importante porque o albedo das superfícies, a superfície da Terra ela não é homogênea. Você tem água, você tem gelo, você tem floresta, você tem desertos, você tem uma infinidade de materiais, inclusive materiais construídos pelo ser humano, como estradas, cidades, e cada um desses materiais tem um albedo diferente. E isso influencia nessa troca de calor, porque a parte que é refletida, ela retorna para a atmosfera, pode retornar para o espaço. A parte que é absorvida, ela vai aquecer o corpo e o corpo vai reemitir energia a partir de ondas longas. Alguém levantou a mão, pode falar, por favor. Diego, na imagem está mostrando a questão da neve, né, que varia de 80% a 95%. Uhum. É por isso que é perigoso, assim, por exemplo, nessas expedições da Antártica, assim, você não usar óculos de proteção? Sim, é muito perigoso. Não sei se alguém aqui já teve nas praias do Nordeste, que meu pai se mudou do Rio para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, então eu frequentemente vou visitar ele, inclusive eu estava lá semana passada, na outra aula, e as praias do Nordeste, se você não usar óculos escuros, você pode danificar sua retina em algumas das praias, porque você tem areias muito claras, com um albedo muito alto, você reflete muito esses comprimentos de onda que vão direto no teu olho. Na neve é a mesma coisa, até que tem a cegueira da neve. Você fica muito tempo na neve sem óculos escuros, com proteção UV, porque não adianta você comprar óculos escuro sem essa proteção UV, porque ele vai dilatar a tua pupila e vai entrar um monte de radiação nociva com a tua pupila dilatada, então você vai ficar cego mais rápido.
se você usar um bom óculos escuro, você vai proteger seu olho dessa radiação refletida. Em areia de praia muito branca, muito reflexiva, de algumas praias do Nordeste, é a mesma coisa. Se você não usar óculos escuros, você fica com dor no olho no final do dia, está enxergando um pouco mal. É muito importante você usar óculos escuros. E às vezes até na sombra você se queima. Não sei se aconteceu isso com vocês, você na sombra se queimando por conta da reflexão da areia da praia. Isso é muito comum em praia de areia muito branca, em dias muito quentes. Pode falar. Então, você falou que pela areia branca nas praias, a intensidade seria maior. Isso tem relação diretamente com a cromaquia, por exemplo, superfícies mais escuras seria, tipo preto, absorveria mais, e o branco reflete. Isso, perfeito, é exatamente isso. Falando do espectro do visível, tá? Que a gente consegue enxergar. Mas fora do espectro do visível, a gente não funciona muito bem assim. Mas no visível, superfícies escuras tendem a absorver mais comprimentos de onda do que superfícies mais claras. Porque o que é a cor de uma... Quando você olha para uma planta e a planta Não sei se você já pararam para pensar nisso. Por que uma planta é verde? A planta é verde porque ela reflete o verde. Então a gente observa o que ela está refletindo para a gente. Os outros comprimentos de onda, ela está absorvendo. Por isso que em sensoriamento remoto, quando vocês fizerem geoprocessamento, sensoriamento remoto, vocês vão ver que o infravermelho ele é ótimo para você conseguir mapear a vegetação. Porque a gente não consegue ver o infravermelho, mas na vegetação ele destaca muito. Vegetação, inclusive, é possível saber o estágio de desenvolvimento da vegetação a partir do infravermelho. Mas não vou entrar nisso, só para vocês entenderem que a gente, falando do visível, superfícies mais claras refletem mais. Mas fora do visível, a gente é um mundo à parte. Mas ele também é importante aqui. Tudo bem? Foi? Posso seguir? Professor, Oi, pode falar. a Lua, ela também é branca como a neve. Mas por que o albedo dela é tão baixo? Na verdade, a Lua não é tão branca assim como a gente imagina. Porque a Lua é menor e ela não tem atmosfera, né? A atmosfera dela, na verdade, até tem, mas é muito curtinha, muito rarefeita. Então, o que acontece é que não filtra a radiação recebida que vem do Sol. Então, acaba refletindo muitos comprimentos de onda que, quando interagem com a atmosfera, a gente enxerga como algo branco, mas a Lua, ela... Vamos fazer um exercício mental. Se a gente trouxesse uma rocha lunar para a Terra, ela não seria tão branca como a gente imagina. Ela seria clara, mas não seria tão reflexiva assim, porque a Lua recebe uma quantidade de radiação muito maior, porque ela não tem atmosfera significativa para filtrar isso também. Pode falar, quem levantou a mão. Então, a cor, ela tem relação direta com o albedo? Não direta, porque não é uma relação linear, mas a cor, vamos mudar isso. A cor, ela é o albedo para determinado comprimento de onda. Por exemplo, o albedo da vegetação para o verde é alto, porque ela reflete o verde e absorve os outros comprimentos de onda. Então, o comprimento de onda que a gente enxerga como verde, o albedo é alto na vegetação porque ela reflete eles e chega nos nossos olhos e a gente consegue enxergar como verde. Mas não é uma relação linear e direta, porque o albedo também está relacionado com comprimentos de onda que a gente não enxerga. Então, tem uma relação, mas é uma relação que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu entendi que seria algo mais unilateral, né? O albedo define mais a cor do que a cor o albedo, ou algo assim. Sim, sim. É porque a cor, na verdade, nada mais é do que a energia refletida, a energia que não foi absorvida por aquele corpo. Então, se a gente enxerga aquele comprimento de onda que ele foi refletido, então aquele corpo tem um albedo alto para aquele comprimento de onda.
Então, tem uma relação, é essa a principal relação. Acho que alguém levantou a mão, pode falar, por favor. Professor, então se me perguntarem assim, o que que é albedo, eu vou responder que é a qualidade reflexiva de uma superfície? Isso. Aqui, gente, na disciplina, eu prefiro que vocês entendam o fenômeno do que gravem as definições, porque essas definições elas têm leves variações. Mas a qualidade reflexiva de uma superfície. Mas, por exemplo, você vai encontrar nos livros de física que o albedo ele é a razão entre a radiação incidida e a radiação refletida. Aí não vai ser dada em porcentagem, vai ser dada em fração, né, entre 0 e 1. Você tem uma série de definições para albedo, mas a que eu prefiro aqui para climatologia é que é a porcentagem de radiação que é refletida. Que radiação é essa? Vai depender do comprimento de onda, vai depender do corpo. Cada corpo vai refletir ou absorver comprimentos de ondas diferentes. E isso que vai mudar essas características de albedo. Então, aqui, por exemplo, pensando no albedo da luz visível, uma neve fresca vai de 80% a 95%. Ela reflete muito. Por isso que os polos congelados do planeta, eles refletem eles ajudam a manter o planeta um pouco mais frio, porque eles refletem muita radiação solar para o espaço, e essa radiação não interage ali, não aquece a superfície, como aqueceria se aquilo tudo ali fosse uma massa de terra marrom, por exemplo, que absorveria mais comprimentos de onda e teria um albedo menor. Não sei se ficou claro. Alguém levantou a mão, pode falar. Mas os polos, eles recebem menos luz também, né? Sim. A gente vai ver isso agora, nos próximos slides. Por conta da obliquidade da incidência. Aí a gente já vai ver nos próximos slides. Mas lembrando que a gente está falando de um sistema, tá? A Terra é um sistema. Então, um fator não exclui o outro. Tudo está interagindo. Os polos continuariam congelados se não fosse o albedo, mas o albedo ajuda os polos a ser maior do que eles seriam se fosse só pela incidência solar, porque eles ajudam a equilibrar esse balanço térmico da Terra. Tranquilo? Então, vamos seguir. Aqui, é exatamente isso que você falou. Primeiro, vamos falar da transferência de energia, rapidamente. Isso daqui a gente vai aprofundar em outras aulas. Vamos falar da hora mais quente do dia. Aqui você tem a insolação absorvida pela superfície, que é essa curva amarela. O que significa? O nascer do Sol, então você tem o pico de insolação absorvida, e depois você tem um declínio até o entardecer e até o anoitecer. Todo mundo entendeu essa curva aqui? Esse sino? Ficou claro? Só que como que isso vai representar na transferência de calor para a temperatura do ar? Porque você pensa, o período de maior insolação absorvida da superfície do planeta é o período mais quente do dia? Não, porque você tem um tempo de transferência entre o calor, a temperatura da superfície, que vai, através do calor, né, da transferência de energia, passar para o ar. Então, tem um lag, tem um atraso, mais ou menos às 3 da tarde, 2, 3 da tarde, é o período mais quente do dia, porque é o tempo que a insolação absorvida pela superfície do planeta vai ter tempo de transferir parte desse calor para o ar e aquecer o ar na capacidade máxima. E, mais ou menos, um pouco antes de amanhecer, é o período mais frio do dia. Vocês já devem ter percebido isso quem sai muito cedo de casa. Porque a Terra não a Terra, né? O hemisfério que você está ali, ele vai depender isso daí vai depender do verão ou de inverno, mas a porção da Terra que você está, que está à noite, porque tem outra porção que está de dia, aquela porção ali que está à noite, quando está perto do amanhecer, a Terra ficou um tempão sem receber radiação do Sol, sem absorver insolação. Então a energia só está se dissipando.
Então, até o nascer do Sol, a energia está se dissipando, está sendo transferida para... sendo transferida e dissipada. Então, você tem, um pouquinho antes do nascer do Sol, o período mais frio do dia. Então, você tem essa diferença, esse lag que está aqui como lag, esse atraso entre a insolação absorvida e a temperatura do ar, a temperatura que você vai medir do ar quando você estiver fazendo uma medição da temperatura atmosférica. Alguém levantou a mão, pode falar. Professor, eu entendi essa parte de transferência de energia, só que me surgiu um pensamento aqui enquanto estava vendo essa imagem do lado. O Trópico de Câncer e de Capricórnio ter essa inclinação de 23 graus tem alguma relação com o plano de inclinação da Terra, que também é 23 graus, ou eu estou viajando? Não, você não está viajando, faz isso... Por isso que a gente tem que ver isso com calma nas próximas aulas, porque por isso que você tem uma distribuição desigual nas estações do ano. É um dos motivos. Então, o Trópico de Câncer, por exemplo, vai ter período que, quando for inverno aqui no hemisfério norte, você vai ter uma insolação menor aqui, por causa do ângulo de incidência solar, e vice-versa. Mas isso a gente precisa de uma aula específica para a gente destrinchar isso com muito mais calma. Por enquanto, eu só estou dando uma pincelada no de como funciona essa distribuição. Mas aguarda um pouquinho que nas próximas aulas essa sua ideia vai ficar mais clara na cabeça em relação a essa inclinação. Por isso que eu até botei um desenho aqui mais sem mostrar a complexidade da inclinação. Esse desenho aqui é só para mostrar que a região entre os trópicos, a região tropical, ela é a região que recebe maior aquecimento do Sol, porque ela, ao longo de um ano inteiro, é a região que recebe maior insolação, principalmente por conta do Equador. A faixa equatorial aqui, ela recebe os raios solares praticamente de forma perpendicular ao longo de todo o ano. Por isso que o Equador é a parte mais quente do planeta Terra, tá? Que tem... alguém está pedindo para entrar, só um minuto. Voltando. Então, aqui tem um balanço térmico mostrando que na faixa tropical você tem um ganho de energia, você tem uma sobra de energia, que a gente vai estudar isso com muito mais detalhes para a gente falar da transferência de calor em sistema planetário. Mas a parte polar, conforme você vai se distanciando do Trópico de Câncer, se distanciando do Trópico de Capricórnio, você tem um déficit de energia. E lembra da física que a energia sempre flui da área mais quente para a área mais fria, para o corpo mais quente do corpo mais frio? Lembra disso? Então você vai ter uma transferência de calor nesse sentido aqui. Muito importante, que vão formar... Que esse transporte de energia vai formar células importantes de transferência de calor, de energia, que a gente vai ver com muito mais detalhes nas próximas aulas. Mas, por enquanto, só quero que vocês entendam esse déficit de energia polar e essa sobra de energia nos trópicos, que vai ser transferida para os polos a partir de mecanismos de transferência de calor. Todo mundo entendeu? Posso seguir? Tudo certo? Sim, perfeito. Esse esquema aqui, esquece por enquanto os números, que a gente vai falar muito mais detalhes disso, mas isso daqui é só um esquema muito mais complexo da transferência de energia solar. Então, você tem um input de 100% de energia, que é a entrada de energia, em ondas curtas, lembra disso. Uma parte da energia vai ser refletida, uma parte da energia vai ser absorvida, outra vai ser refletida por nuvens, porque as nuvens têm um albedo, elas são brancas, né? Então elas têm um albedo alto para o visível. Você tem espalhamento, enfim. E você tem diversas formas de troca de calor. Você tem por efeito estufa,
que a gente vai também falar com muito mais detalhes em outra aula. Você tem a mudança de fase, que é o chamado calor latente, que é o calor responsável por um elemento, por uma substância mudar de fase. No caso aqui, vamos dar o exemplo da água. Para a água sair do estado líquido e virar vapor de água, você precisa de um calor latente para transformar uma certa quantidade de água em vapor de água. Então, são vários caminhos que a energia solar tem quando ela entra na atmosfera. E ao longo do curso, nós vamos ver em detalhes muitos desses caminhos, mas aqui eu trouxe só para vocês perceberem que é muito mais complexo do que eu estou falando. Eu só estou, por enquanto, dando essa pincelada para a gente falar da atmosfera, da evolução da atmosfera do planeta. E as nuvens têm um papel importante no aquecimento da superfície do planeta, porque algumas nuvens, elas são transparentes às ondas curtas recebidas pelo Sol, mas não são transparentes às ondas longas, que são muito importantes para o aquecimento. Então, aquele dia que está nublado, mas que está um mormaço do caramba, que está quente, está abafado, é exatamente isso. Você tem muita radiação de onda longa presa abaixo dessas nuvens, porque ela fica ela não consegue escapar. Então, ela fica aquecendo aquele gás ali embaixo. Isso também vai ser visto em efeito estufa, com mais detalhes, só para vocês entenderem um desses caminhos. E nuvens maiores, mais reflexivas, elas tendem a esfriar a superfície do planeta, exceto quando essas nuvens, quando o planeta já está aquecido e essas nuvens aprisionam e forçam um efeito estufa causado por nuvens. Mas isso é papo para outra aula. E agora vamos para a parte astronômica, que são os ciclos de Milankovitch. Não vamos entrar em detalhes qual é cada um desses ciclos, mas esses ciclos alteram a incidência solar no planeta. E ele ocorre por eventos astronômicos. Tem basicamente 3 ciclos de Milankovitch. O ciclo de excentricidade, que tem a ver com a excentricidade da órbita da Terra. A órbita da Terra em torno do Sol, ela é elíptica. A barriga dessa elipse, vamos dizer assim, o achatamento dessa elipse, que a gente chama de excentricidade, ela varia de acordo com o tempo, por conta de eventos astronômicos que a gente não vai entrar aqui. E isso influencia a insolação do planeta. Outra mudança é a obliquidade, como eu falei, que é esse eixo da Terra, que ele muda de posição ao longo do tempo. A Terra não tem o eixo fixo com a angulação de hoje em dia. Esse eixo ele muda de angulação por fatores astronômicos também. E a precessão, que eu cheguei a comentar na última aula, que é como se fosse um tilt. Imagina um peão rodando, é como se o eixo de rotação rodasse. Então, a Terra está rodando, está fazendo isso daqui. Isso se chama precessão. Tudo isso influencia na distribuição de energia do planeta e na incidência de radiação solar, tanto do planeta como um todo, quanto em alguns hemisférios. Aqui tem um exemplo mais detalhado do ciclo de Milankovitch. Você tem a precessão de equinócios, que são mais ou menos 21 mil anos e 21 mil anos, você tem esses ciclos. Você tem a variação desse eixo da Terra, que acontece mais ou menos de 41 mil anos, e a excentricidade da órbita, essa mudança que varia mais ou menos de 91 mil em 91 mil anos. Isso daqui, a gente não vai entrar em detalhes, quem fizer quaternário e mudanças ambientais vai ver isso muito melhor. Só que o que vocês têm que entender é que períodos em que o planeta está mais quente ou mais frio são influenciados por esses ciclos astronômicos. Por isso que nós tivemos muitas eras glaciais, tá? E vamos continuar tendo, por conta dessas questões astronômicas. Aqui tem um gráfico mostrando isso. Quanto mais para cima aqui na parte mais clara, mais azul, mais frio.
Quanto mais para baixo, mais quente. E aqui está a relação desses ciclos com essas variações de temperatura, tá? Isso aqui foi tirado do Decifrando a Terra, que é um livro que vocês vão usar provavelmente em geologia geral. E esses ciclos são bem famosos dentro da geologia e dentro das geociências como um todo. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Foi? Para mim foi. Beleza. Vamos seguir, então. Agora, a parte final da aula. Que a gente falou isso tudo aqui para vocês entenderem a evolução geológica da atmosfera e do clima na Terra. Primeira coisa que é importante, a atmosfera interage com a crosta e com a vida, quando a vida se desenvolveu. Nem sempre teve vida na Terra, mas quando a vida se desenvolve, a atmosfera se altera. A atmosfera altera a vida e a vida altera a atmosfera, como vocês leram no texto. Interage com a hidrosfera e o planeta como um todo, biosfera, litosfera, hidrosfera, atmosfera, está tudo ligado, tá? Então, algumas grandes mudanças a atmosfera da Terra passou ao longo de toda a sua história, dos 4,6 bilhões de anos, e a atmosfera até hoje está sendo alterada, inclusive por nós humanos que estamos jogando gases na atmosfera que não seriam jogados de forma natural, da forma que a gente joga a partir da queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Existem duas hipóteses para a atmosfera primitiva da Terra. Uma é a atmosfera levemente redutora e outra a atmosfera fortemente redutora. E essa atmosfera primitiva foi gerada por, basicamente, outgassing. Como a gente viu na última aula, outgassing é a degasificação. Quando o planeta é formado, ele vai resfriando e liberando gases a partir de vulcões e exalações de gases, e esses gases vão compondo a atmosfera. Aqui tem dois exemplos de uma atmosfera fortemente redutora, com metano, ácido sulfídrico, o hidrogênio, amônia, e aqui a gente tem a atmosfera fracamente redutora, né? Ou levemente redutora. A gente tem hidrogênio, metano em pequena quantidade, nitrogênio pra caramba e gás carbônico pra caramba. Esse nitrogênio aqui, basicamente, é gerado, até o nitrogênio atual da atmosfera, é gerado por exalação vulcânica, tá? E a gente vai falar agora de alguns eventos geológicos que são importantes para a evolução da atmosfera do planeta. E para o clima também, que são o surgimento e a ascensão dos organismos fotossintetizantes, as glaciações e aquecimentos, períodos de aquecimento. Essa tabela do tempo geológico foca no pré-cambriano, tá? Ela não pega aqui muito fanerozoico. Ela não pega os últimos 540 milhões de anos, os últimos, a gente não pega nessa tabela direito em eventos. Pega mais aqui o pré-cambriano, mas a gente já vai para o fanerozoico daqui a pouco. A origem da vida da Terra está bem no início da Terra. É incerto isso, mas existem algumas evidências geoquímicas que possa indicar a origem da vida aqui, bem na Terra bem primitiva. E, mais ou menos aqui, no Paleoarqueano, a gente tem os primeiros estromatólitos. O que são estromatólitos? São estruturas de cianobactérias fotossintetizantes. Cianobactérias são fotossintetizantes. Só que esses estromatólitos, eles ainda estavam ali bem ocupando alguns nichos, mas não eram difundidos pelo planeta de uma forma extremamente populosa, vamos dizer assim, com uma população muito grande. Com o passar do tempo, a gente tem algumas eras do gelo, e aqui a gente tem o grande evento de oxidação, que coincide um pouco com um dos períodos de Snowball Earth, que algumas pessoas falam que a Terra congelou como um todo. Mas vamos focar aqui no evento de oxidação. O que houve aqui?
Os organismos fotossintetizantes, como vocês viram no texto, eles passaram a prosperar de uma forma absurdamente nunca antes vista. E essa multiplicação dos organismos fotossintetizantes aumentou rapidamente no tempo geológico, tá? Levou alguns bilhões de anos isso. Elevou o oxigênio na atmosfera. E esse oxigênio basicamente enferrujou o planeta, que era um planeta com atmosfera redutora. Então, aí, tudo bem? Todo mundo entendeu? Posso seguir? Foi? Então, vamos lá. Pode seguir. Sim. Beleza. O grande evento de oxidação ele ocorre mais ou menos em 2,35 bilhões de anos atrás, do Paleoproterozoico. E você tem um enriquecimento relativamente rápido, em tempo geológico, de oxigênio na atmosfera do planeta. E por isso a gente tem formação de importantes depósitos de ferro, e você teve a extinção em massa de organismos anaeróbios, por conta desse oxigênio na atmosfera que era tóxico para muitos desses organismos, como vocês leram no texto. Então vamos para a tabela de tempo geológico, vamos lá para o Sideriano, que é esse período que houve esse grande evento de oxidação, e ele tem esse nome Sideriano por conta dos depósitos de ferro, lembra de siderúrgica, né? Siderúrgica, siderurgia, sideriano vem de ferro. E temos algumas evidências do grande evento de oxidação para não parecer que é algo que foi tirado da cabeça de alguns cientistas criativos. Primeiro são as formações ferríferas bandadas, que são, da sigla em inglês, né, Banded Iron Formations. Essas formações tem muito em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, explorada pela Vale lá, e tem essa carinha aqui, uma formação ferrífera bandada. Intercalações de xerte, que é um tipo de rocha, ou carbonatos, que é outro tipo de rocha, ou quartzo, que é um mineral, com camadas de óxido de ferro no estado oxidado. E esse evento, essas bifes marcam a oxigenação dos oceanos. E aqui tem um esqueminha. Você tem a exalação de ferro 2 por fontes hidrotermais, por fumarolas. Então, o oceano está todo enriquecido de ferro 2, que é o ferro menos oxidado. Esse ferro está ali nos oceanos e ele é oxidado a partir do oxigênio produzido pela vida. Então, a partir desse oxigênio ali livre, você vai ter uma oxidação do ferro dissolvido nesses oceanos e formando essas intercalações. Mas como esse ferro, como você vai ter correntes mais oxidantes do oceano, áreas mais oxidantes e áreas menos oxidantes, você acaba tendo essa intercalação de períodos mais oxidantes, que se forma depósitos de ferro, períodos menos oxidantes, que vão se formar outra rocha. Por isso que a rocha é toda bandadinha. Você tem camadas de óxido de ferro, camadas de outras rochas, e assim por diante. Então, isso é uma das evidências do grande evento de oxidação. Existem bifes que não são desse grande evento de oxidação. Existem bifes glaciais, tá? Mas aí é papo para outra disciplina, não é para nós aqui. Outra evidência do grande evento de oxidação é a pirita detrítica. Pirita é um sulfeto de ferro e em condições oxidantes, a pirita ela vai se oxidar para limonita, que é um nome bonito para ferrugem, ou outros óxidos de ferro, como goetita, que também é um nome bonito para ferrugem. Então aqui está um exemplo. Isso é uma pirita, não foi polida essa pirita dessa forma. A pirita é um mineral que tem essa estrutura cristalina cúbica. Vocês vão ver isso em geologia geral, que é uma estrutura cristalina. E quando ela oxida, ela enferruja, basicamente. Então, se a pirita não fosse... Se a atmosfera fosse oxidante, a gente não teria detritos, areia, cascalho formado por pirita fresca.
A gente teria até areia, cascalho formado por pirita oxidada. Mas a gente tem registros de areia, cascalho em rochas da pirita extremamente fresca, sem nenhum sinal de oxidação. Se tivesse oxigênio livre na atmosfera, isso não ocorreria. Ela estaria com essa cara aqui, enferrujadinha. E também alguns depósitos de urânio também, sem oxidação. Mas aí eu decidi não trazer para vocês para não ficar muito extenso. Mas a pirita detrítica e os bifes são as principais evidências que a atmosfera ela era redutora antes do grande evento de oxidação. Ok? Alguma dúvida, alguma colocação? Fiquem à vontade. Posso seguir? Prof, o senhor pode explicar esse negócio da Terra ser redutora? Que eu não entendi. Sim. A Terra, vamos lá, voltar para a tabelinha daqui. Na Terra primitiva, antes do grande evento de oxidação, a atmosfera da Terra não tinha oxigênio livre. O que é o oxigênio livre? É o O2, o oxigênio que a gente respira. Ela tinha oxigênio ligada com outras moléculas, né? Mas o oxigênio livre, o O2, ele é muito reativo. Então não tinha isso livre. Então a atmosfera ela era redutora. Ela não tinha... O que é uma atmosfera redutora? Na verdade, vamos explicar inversamente. O que é uma atmosfera oxidante? É uma atmosfera que consegue roubar elétrons dos elementos. Então, o ferro 2, ele vai para o ferro mais 2, no caso, ele vai virar o ferro mais 3, porque ele vai perder um elétron. A atmosfera redutora, o ferro 2 fica lá tranquilão, sem se oxidar. E o ferro 2 ele é muito mais solúvel em água do que o ferro 3, por isso que o ferro 2 ele estava dissolvido nos oceanos. Mas o ferro 2 estava lá tranquilão porque a atmosfera não conseguia roubar elétrons dele. Com o surgimento de organismos fotossintetizantes, e não só o surgimento, com a ascensão deles, você começa a enriquecer a atmosfera em oxigênio. O oxigênio é muito reativo, ele consegue roubar esse elétron do ferro e transformar o ferro mais 2 em ferro mais 3 e formar óxidos de ferro insolúveis. Então, a gente tem a evidência a partir de deposição de ferro a partir dos bifes nos oceanos. Mas a atmosfera redutora é basicamente isso, é uma atmosfera que não consegue roubar elétrons de alguns elementos, né? Não consegue fazer essa reação de oxidação que é importante para diversos ciclos, tanto bioquímicos quanto geológicos. Não sei se eu expliquei, se ficou claro. Então eu explico de novo. Sim, obrigada. Nada? Perfeito. Vamos lá. E falamos da pirita, dos bifes, essas são as evidências do grande evento de oxidação. Outro momento importante da história do planeta Terra é o Carbonífero, que a atmosfera terrestre chegou a ter mais de 30% de oxigênio. E por isso, os artrópodes começaram a crescer absurdamente. Então você tinha escorpiões, libélulas, animais que eu não sei, são artrópodes, mas não sei que grupo eles são, que cresciam de forma enorme ficavam gigantes por conta da forma que eles respiram. Então, a forma que os artrópodes respiram, com uma atmosfera enriquecida em oxigênio, eles conseguem ter um tamanho maior. Então, vocês vão ver isso melhor em biogeografia. Mas, alguém levantou a mão, só um minutinho, já vou falar. Já vou permitir que você fale, só um minutinho. Mas, esse aumento, esse enriquecimento de oxigênio, ele se deu por conta do desenvolvimento de plantas terrestres no período carbonífero. Então, as plantas terrestres, as samambaias gigantes, algumas samambaias com sementes que foram extintas, não existem mais, elas começaram a crescer de forma absurda e a ocupar a terra, e não existiam bactérias adaptadas a decompor os troncos dessas árvores, dessas plantas. Então, essas plantas começaram a retirar o gás carbônico da atmosfera e fixar
Vocês vão ver isso no ciclo do carbono, fixar no tronco, o tronco... então você não tinha a liberação de gás carbônico de volta para a atmosfera. Então ela ficou rica em oxigênio rapidamente, e isso gerou uma atmosfera muito rica em oxigênio. E os principais depósitos de carvão mineral da Inglaterra são desse período, por isso que tem o nome de período carbonífero. Pode falar que ele levantou a mão, fica à vontade. O nome desse período é o período carbonífero? Ou... Sim, período carbonífero. É que você tinha dito outro nome antes. Não, mas espera, isso é outro momento do tempo geológico. Não é o mesmo é outro momento já. É outro momento, Aqui a gente está no grande evento de oxidação, que é o sideriano, aqui, ó. O momento em que se proliferaram em que ocorreu a ascensão de fotossintetizantes, qual que é o nome mesmo? É o grande evento de oxidação, que é há 2,35 bilhões de anos, que é o sideriano, esse período aqui. Mas, para facilitar, pode falar que foi no Paleoproterozoico, que é a era. Que o Paleoproterozoico pega tudo isso. O sideriano é um período do Paleoproterozoico. Valeu. Mas, 2,35 bilhões de anos, né? Porque tem várias definições, assim, aí eu acabei me perdendo. Sim. Não, isso é confuso mesmo. É importante vocês... Às vezes eu mesmo me perco. Da última aula eu falei e depois pensei uma coisa e falei outra. Porque é muito detalhe. Então o período sideriano está dentro, se insere no Paleoproterozoico. Proterozoico, isso, que se insere no Proterozoico, que se insere no Pré-Cambriano. São subdivisões. E após esse veio o período de oxidação. Na verdade, não. Esse é o período de oxidação, o sideriano. Então é tudo junto. Não. Todo o sideriano é oxidação. Deixa eu pegar aqui. Você está conseguindo ver a tabela? Bem, ou tá pequena? É que tá bem pequenininho para mim. Mas depois, quando você baixar a aula, você consegue dar zoom. Mas, vamos lá. O sideriano pega essa faixinha aqui, ó, do Paleoproterozoico. Sim. Essa faixinha aqui. Isso. Essa faixinha aqui, ela é todo o grande evento de oxidação, por isso que se chama de sideriano. Mas dentro do Paleoproterozoico você tem outros períodos, com outros eventos, mas aí a gente não vai falar disso aqui. Mas o grande evento de oxidação não precisa nem... só lembra do sideriano, que é importante, mas 2,35 bilhões de anos, mais ou menos, atrás, que foi o grande evento de oxidação. Tá? Porque quando eu falo do Paleoproterozoico, pega isso tudo aqui, que tem várias subdivisões e tal, tem vários outros eventos, glaciações. Então, aqui, o grande evento de oxidação é o sideriano. Beleza? Não sei se ficou claro. Então, eles seriam a mesma coisa? Nomes diferentes para a mesma coisa? Não é a mesma coisa, são subdivisões. É como se fosse assim, é como o pré-cambriano, que é o ele é dividido em eras, que é dividido em períodos. Então, a gente tem... Não, eu tô falando em relação ao sideriano e o período de oxidação. Sim, é a mesma coisa. O período de oxidação... A diferença é que o sideriano é o nome formal da idade atual. Isso. Essa era a dúvida. A tabela do tempo, essa daqui que é como se fosse a nossa tabela periódica do tempo geológico. Então, o sideriano, ele é a idade formal, mas o evento como um todo, sem pensar em idade, é o grande evento de oxidação. Ou a grande oxidação, tem vários nomes. Agora tá claro, eu achei que tinha sido posterior. Não. É esse evento. Bem colocado, porque isso é muito importante ficar claro, porque isso confunde mesmo. E o carbonífero, só para vocês verem já aqui, é muito tempo depois. Aqui, o carbonífero começa em 358 milhões de anos atrás. É bilhões de anos depois do grande evento de oxidação, tá? Tá aqui. Já vou destacar depois. É um outro momento. Vamos voltar lá para o carbonífero para vocês verem na tabela. Aqui, carbonífero. Isso daqui que é o carbonífero, que é onde teve muito oxigênio na atmosfera. E esse oxigênio começa depois a entrar em declínio e a reduzir por conta de outros organismos que passam a ocupar a Terra. Então, você começa a ter mais biomassa terrestre que vai fixar
o oxigênio em outros compostos biológicos, tá? Então, o carbonífero, você tem um aumento brusco do oxigênio na atmosfera, mas depois esse oxigênio entra em declínio com o passar do tempo. Foi aqui carbonífero, o grande evento de oxidação, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Podem falar à vontade. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. As plantas terrestres surgiram só no período carbonífero ou foi antes? Antes, você já tinha colonização de algumas protoplantas. Eu não sei se os biólogos chamam de plantas, tá? Mas vão botar seres fotossintetizantes ali, primitivos, na transição ali entre os oceanos e a Terra, você tinha alguns seres fotossintetizantes semiaquáticos. Eu não vou chamar de plantas especificamente, porque eu não tenho certeza, porque isso, na biologia, tem umas classificações um pouco diferentes. É diferente, assim, um pouco mais detalhadas. Mas as plantas terrestres, como a gente conhece as samambaias, as plantas com tronco mais desenvolvidas, foi no carbonífero. Antes você tinha alguns... pode dizer assim, tinha musgos. Musgos são plantas, né, briófitas. Então tinha plantas sim antes do carbonífero. Só que eram basicamente musgos, só musgos, que precisavam ainda muito da água para a reprodução, né? Porque tem aquela coisa do musgo precisar da água para conseguir reproduzir e tudo, ficar muito dependente da água. As plantas um pouco que dependem menos da água surgem no carbonífero mesmo. Desenvolvida mesmo só no período carbonífero. Mas assim, isso terrestre, na água já tinha uns seres até meio esquisitos que ninguém sabe muito bem se são plantas ou se são animais, que são a fauna ediacarana. Tem uns seres bem estranhos da fauna ediacarana, vocês vão ver isso em biogeografia, quando vocês fizerem. E quem for fazer paleonto também, paleontologia, vai ver isso muito mais a fundo. Então, o Fanerozoico, que lembra que o Fanerozoico eu falei que significava vida aparente? Que são os últimos 540 bilhões de anos, mais ou menos, onde a gente tem os principais fósseis de organismos mais complexos. Esse Fanerozoico aqui, eu consegui um artigo que mostra a variação de temperatura ao longo de todo o Fanerozoico. Então, aqui começa no Cambriano e vai Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, Triássico, Jurássico, Cretáceo, Paleógeno e Neógeno. Então, isso tudo aqui, a gente está caminhando para o presente, tá? Nesse sentido aqui. E como que essas temperaturas variaram ao longo do tempo? Desse éon, que é o Fanerozoico. Segundo esse artigo, baseado no estudo da razão entre isótopos de oxigênio das carapaças de alguns organismos, e alguns ossos também, que conodontes são aparelhos bucais de alguns animais, a partir dessa razão de oxigênio, é possível estimar a temperatura dos oceanos. Não vou entrar em detalhes nesse método, porque esse é um método geoquímico que não vem ao caso aqui. Só que o estudo, o que vocês têm que saber é que esses isótopos, a razão desses isótopos é alterada pela temperatura dos oceanos. Então, você pegando um fóssil e analisando a razão desses isótopos, você consegue ter quase como um termômetro paleontológico para saber mais ou menos qual era a temperatura dos oceanos. Então, a gente teve, no Cambriano, uma fase muito quente do planeta, com médias dos oceanos muito quentes, que despenca a temperatura, e você tem essas oscilações, que temperaturas muito baixas, que você tem alguns períodos de resfriamento do planeta, e essas oscilações, esse gráfico aqui é para vocês perceberem que ao longo da história recente, entre muitas aspas, do planeta, a gente teve muitas variações. E, segundo esse gráfico aqui, atualmente nós estamos numa fase relativamente mais amena da temperatura do planeta,
nos últimos 50 milhões de anos, mais ou menos. A gente já está num declínio de temperatura. Só que a gente já vai dar um zoom aqui, porque a gente vai ver que isso daqui, olhando de longe, a gente parece, então o planeta está esfriando, a gente está num período mais frio. Mas é como se fosse um eletrocardiograma. Isso daqui, quando a gente dá um zoom, a gente vê o detalhe. Agora a gente vai para cá, dá um zoom aqui. Aqui a gente vai falar do quaternário, que foi o que eu pedi para vocês corrigirem na aula passada, porque eu falei do limite entre o quaternário e o Plioceno, né? Eu falei o limite entre o Pleistoceno e o Plioceno. Eu falei a idade errada, que foi 2,58 milhões de anos. Na verdade, o limite entre o Holoceno e o Pleistoceno é 11 mil anos. Então, a última glaciação foi há 11 mil anos atrás, não há 2,58 milhões de anos. É muito pouco tempo, a última glaciação. Então, vindo para o quaternário, vamos ver as glaciações. Aqui eu tirei de um outro artigo, se vocês quiserem eu passo para vocês, é um artigo que infelizmente está em inglês, não tem tradução ainda, onde cada seta dessa grande é uma glaciação grande que ocorreu no quaternário, que é nos últimos 2,58 milhões de anos. E essas setas tracejadas são glaciações menores. Então, olha quantas glaciações a gente teve no intervalo de somente 2,58 milhões de anos. Então, a gente tem diversos eventos de glaciação influenciados por eventos astronômicos, e a última glaciação marca o limite do Pleistoceno para o Holoceno, que foi há 11 mil anos atrás. Então, há mais ou menos 11 mil anos atrás, a gente tem nossa última glaciação. E de lá para cá, o planeta está entrando num período de aquecimento natural, embora alguns pesquisadores defendam que nós estejamos passando por um período de resfriamento, e a atividade humana é que está impedindo esse período de resfriamento, mas isso é papo para as aulas mais para frente, tá? Até aqui todo mundo entendeu? Entenderam o quaternário? Entenderam essa dimensão temporal de tudo que foi falado, que são estágios diferentes da evolução da atmosfera e do clima do planeta? Ficou claro? Ficou confuso? Foi rápido? Achei tranquilo. Foi tranquilo? Uhum. Vocês vão ver muito sobre glaciações, quem fizer a eletiva quaternário, e quando vocês fizerem Fundamentos de Biogeografia, vai ser muito falado sobre as glaciações quaternárias, principalmente as últimas. E a atmosfera moderna da Terra, a gente tem basicamente 78% de nitrogênio, 1% de dióxido de carbono e 21% de oxigênio. Esse 21% de oxigênio, que é 10% a menos praticamente do que tinha no Carbonífero, é quase que 100% dele produzido pela vida. Sem a vida, esse oxigênio reagiria com a superfície do planeta e a gente não teria oxigênio, essa quantidade toda de oxigênio livre. A gente só tem oxigênio livre porque esse oxigênio é produzido o tempo todo por seres fotossintetizantes, principalmente seres que estão no oceano, como os famosos fitoplânctons, que são os seres responsáveis pelo nosso oxigênio. Aquele papo que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é verdade. A Amazônia é o ar-condicionado do mundo, mas não o pulmão, porque o oxigênio que as plantas produzem, uma boa parte deles elas mesmo consomem. No geral, o oxigênio livre da atmosfera são produzidos por fitoplânctons. E, por fim, só para uma curiosidade para vocês, que alguns gases são bioindicadores, como o próprio oxigênio. Então, esses gases muito reativos, eles são muito procurados em outros planetas pelos astrobiólogos, que, na verdade, esses gases indicam que tem algum organismo ali produzindo eles, para eles estarem livres na atmosfera. Porque se não tivesse um organismo produzindo, ou um evento geológico ou planetário produzindo esse gás seria cada vez... ele não ia ter em tanta quantidade. E um exemplo disso é a fosfina em Vênus. A fosfina é essa substância aqui, pH 3,
que é um composto de fósforo e hidrogênio, e ela é extremamente reativa. E foi encontrado fosfina em Vênus recentemente, e muitos pesquisadores passaram a propor que a fosfina em Vênus pode ser um bioindicador de vida em Vênus, já que esse gás seria muito difícil ter ele livre na atmosfera de Vênus sem uma produção por organismos vivos, e também não é conhecido nenhum processo natural que não envolva a vida que produza fosfina em Vênus. E por isso animou alguns cientistas. Então, só como curiosidade para vocês que alguns gases são bioindicadores. Pode falar, fica à vontade. Professor, se o oxigênio, por exemplo, é um gás muito reativo, como a gente pode... Como aconteceu a formação da camada de ozônio? Se ela tem quilômetros e quilômetros de extensão, de tamanho e de puro oxigênio. Boa pergunta. Não é puro oxigênio, tá? O ozônio, ele tem... A camada de ozônio, ela não é contínua, ela naturalmente tem algumas áreas mais espessas e menos espessas, mas basicamente por reações químicas envolvendo interação com a radiação eletromagnética vindo do Sol. Então, o ozônio, ele é meio que sintetizado dessa forma. No texto da próxima aula, se eu não me engano, explica como é que forma o ozônio. Eu tenho que dar só uma olhada. Mas isso tem a ver com a radiação eletromagnética vindo do Sol, que favorece a formação de ozônio. Tanto é que você não encontra ozônio nas camadas mais baixas da atmosfera. Porque o O3 ele também é muito reativo. Por isso que o CFC, por exemplo, a gente vai ver isso quando a gente falar de gases de efeito estufa e tal, o CFC foi proibido, né? Porque ele furava a camada de ozônio, porque ele é um clorofluorcarbono, então ele conseguia reagir com o ozônio muito rápido. Porque a maioria dos gases que estão misturados com o ozônio são meio inertes. Então tem muito isso também, né? Depende, por exemplo, o oxigênio é muito reativo se ele tiver com que reagir. Se ele não tiver com que reagir, tiver com substâncias inertes, ele não vai reagir. Mesma coisa com o ozônio. O ozônio está lá, ele é muito reativo, mas ali onde ele está na camada de ozônio, os gases que estão ali são inertes, não vão reagir com ele. E então, conforme ele vai sendo produzido, ele vai ficando ali, alguma pequena parte dele vai sendo destruída, vai virando oxigênio, enfim, se degradando, mas ele está, de certa forma, inerte. Quando o CFC, que é o clorofluorcarbono, chega na camada de ozônio, ele reage rapidamente com uma reação de oxirredução com o oxigênio, com o ozônio, e destrói esse ozônio. Então, por isso que o CFC foi proibido, porque ele causava buracos na camada de ozônio por conta dessa reatividade. Alguém levantou a mão. Pode perguntar, por favor, mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, eu tinha levantado, mas você acabou respondendo a pergunta no percurso da tua linha de raciocínio, então... Ah, tá, tranquilo, perfeito. Então, hoje, aqui mais uma foto, uma imagem, né, de Vênus.